Bora trabalhar, meus lindos e lindas! Vamos ao vídeo sobre divisão internacional do trabalho! Vídeo número 2 da saga de industrialização mundial. Mas, Paquito, afinal, o que é a tal divisão internacional do trabalho? Pois é, essa é uma pergunta importante, tem que ser conhecida, tem que ser respondida. A divisão internacional do trabalho, quando pensamos em âmbito global, ela classifica, hierarquiza, meio que de forma imutável ou estamental, os países por grupos de especialidades produtivas. Como assim? Por exemplo, vão existir setorizações produtivas onde países agropecuários vão ser produtores de alimento e só isso. E terão um valor, um status vinculado a essa característica. Outros países vão estar em outro setor, serão os manufatureiros. Países que têm uma industrialização bastante incipiente, uma produção bastante genérica, mas que é necessário para satisfazer de manufaturas o espaço global. Teremos ainda países que são produtores e concebedores, criadores de tecnologia. Estes serão muito valorizados em relação a esse grupo dos manufaturados e principalmente aquele grupo mais baixo da produção de commodities. Commodities que são produção agrícola, mineral e de matéria-prima. Bom, basicamente então, as setorizações criam uma hierarquização entre países extremamente simplórios, com produção extremamente básica vinculada à natureza, países que são tais emergentes, produtores de manufatura, que têm alguma industrialização. A gente pode chamar esses caras também de NICs, né, de novos países industrializados. Em inglês, meu inglês é maravilhoso, gente, fica ouvindo. Newly Industrialized Countries, NICs, ou NIPs, novos países industrializados. Então, basicamente, este é o grupo, né, que está no meio do caminho, e no topo os produtores de tecnologia que vendem a preço de ouro, diamante, até mais do que isso, seus produtos concebidos com grande qualidade e com grande volume de pesquisas e ciência. Bom, basicamente, nós tínhamos uma divisão internacional do trabalho durante a colonização, em que as metrópoles vendiam manufaturas, porque não existia produção de tecnologia, e as colônias vendiam metais preciosos e agrícolas. Existia só o grupo de baixo, né, dos produtores que extraem coisas da natureza, e o grupo do meio, produtores de manufatura. Entretanto, isso mudou. Com o capitalismo industrial vem produtos mais avançados, industrializados, com um pouco mais de eficiência tecnológica, por exemplo, os eletrônicos, em que os países metropolitanos criaram primeiro e, portanto, venderam com custo alto, enquanto fizeram um processo neocolonial para explorar a América Latina e África, ainda no século XIX e no século XX, para retirar dessas regiões, e até hoje é assim, recursos minerais e produtos agrícolas, além de energia. Bom, hoje ficou um pouco mais amplo, a gente sabe disso. Os países centrais desenvolvidos, eles produzem, além de produtos industrializados, eles produzem produtos de tecnologia. Eles têm patentes. Eles vão vender isso para os países pobres. E eles vão comprar dos países que não tem industrialização, recursos minerais, energia, agricultura, alimentos. Aquela base, né, da divisão internacional do trabalho, os que trabalham com a natureza vão vender a preços baixíssimos seus produtos, porque, na verdade, são só produtos extraídos, né? Não tem grau de industrialização, então não tem valorização internacional. Vão comprar produtos de tecnologia caríssimos, porque esses têm valor agregado alto, já que tem produção industrial associada à produção de tecnologia, então vão ser
patenteados e muito caros, exclusivos e, portanto, muito caros, enquanto os produtores de bens primários, matérias-primas, a agricultura, alimentos, eles vão concorrer entre si para vender um produto que, apesar de importante para todo mundo, não tem valor agregado. Quem rompeu no século XX um pouco com essa dinâmica foram os países periféricos, porém ditos emergentes, ou os países de industrialização tardia, que são os NICs, que vão produzir manufaturas que aqueles países capitalistas centrais que produziam no início do século XX manufaturas abriram mão de produzir para poder produzir tecnologia que tem muito mais valor agregado. E os países ditos emergentes, de industrialização tardia, os NICs, eles passaram a produzir essas manufaturas que, claro, todo mundo quer comprar. Então, os países ricos compram esses produtos com certo grau de industrialização de países emergentes, como Brasil, Índia, China, que agora está passando por um patamar acima, né? Mas até bem pouco tempo atrás, até 10, 15, 20 anos atrás, era um vendedor de manufatura barata. Ou África do Sul, ou México, ou Argentina. Esses países vendem seus produtos, como eu disse, um pouco mais caro do que as commodities, do que a matéria-prima, os recursos agrícolas e pecuários, mas vende muito mais barato do que tecnologia. Então o mundo quer comprar as manufaturas. Por isso nós temos esse patamar central agora. Nessa hierarquia, nós temos ganhando muito dinheiro os produtores de tecnologia, ganhando um pouco, bastante menos dinheiro, mas ganhando um pouco mais do que a base, os manufatureiros, produtores de manufaturados, e na base os produtores apenas de produtos agrícolas, pecuários ou minerais, matéria-prima. Se nós pensarmos a divisão norte-sul através daquele último esqueminha da divisão internacional do trabalho, não muda muita coisa. Nós veremos um norte capitalista rico que vende bens industrializados de alta tecnologia, com patentes respeitadas e, portanto, muito valor agregado, e que compra do sul, mas do sul emergente, produtos semi-industrializados, manufaturados, e que cobra destes países emergentes royalties, lucros, porque quem produz nos emergentes são as empresas dos países ricos. Olha que maravilha! É a desconcentração industrial, né, que sai do mundo rico e vai para o mundo pobre e descentraliza muitas vezes o processo produtivo. A Nike, que queria produzir seus tênis para vender no mercado americano, ela havia que pagar mão de obra no mercado americano, com leis trabalhistas e sindicatos que incomodavam, com leis ambientais que incomodavam, era inviável. Então ela bota lá no Vietnã sua produção, produz barato e vende para os Estados Unidos com preço baixo. E ainda por cima, a indústria lá vai ter lucro e esse lucro ainda vai ser remetido para a sede. É genial, porque os países ricos, o norte rico, produz tecnologia e vende tecnologia para o mundo pobre. E dentro do mundo sul pobre, existe o grupo de emergentes cujas indústrias que neles produzem são indústrias do mundo rico. Vamos falar as principais indústrias no Brasil? GM, Toyota, Hyundai, Goodyear, Pirelli, Fiat. Nenhuma delas brasileira. E é assim no México, é assim na Índia, é assim na Argentina, na África do Sul. Pior ainda para os países que só produzem recursos minerais e agrícolas, que vão vender isso diretamente para os países ricos, mas também vão vender para os industrializados emergentes. Esses marginalizados do sul, produtores de agricultura, pecuária e commodities em geral, são países paupérrimos da África, da América Latina, que nem grau de industrialização tem. Para eles a situação ainda é pior.
Olha aqui o norte rico, em marrom, no mapa, e o sul pobre. Aqui eu quero cometer uma atrocidade no nosso mapa, eu vou fazer um risco que todo mundo tem que saber um pouco sobre ele, que é o que a gente chama de equador econômico. Ele começa aqui na divisa entre Estados Unidos e México. Corta aqui para a Europa. E vai continuar pela Ásia, olha só. E aqui, ó, separa o Japão, a Oceania e faz isso aqui. Apesar das falhas que o próprio programa tem defeito aí, criou, né, esses rabichos que apareceram, vejam, esse equador econômico insere Oceania, Austrália, Nova Zelândia no mundo rico, no grupo dos nortistas, dos países que detêm capacidade de produção tecnológica, são centro do capitalismo, são países desenvolvidos social e economicamente. E deixa toda a parte amarela do globo para países pobres, para países que não detêm controle na sua produção de tecnologia, países que também não conseguem ser sequer negociadores de igual para igual com o mundo rico. Mesmo os emergentes, mesmo Brasil, México, Índia, Argentina, tirando a China, né, que, como eu disse, tem se tornado uma potência e vai ser a potência do mundo nas próximas décadas. Tirando China, os demais emergentes não chegaram lá. Coreia do Sul chegou, os tigres asiáticos em geral chegou de alguma maneira, mas eu vou falar deles na próxima aula. Olha aqui, se a gente dividir hemisférios industriais e hemisfério não industrial. Em salmão, olha aí a região do equador econômico, colocando inclusive o Nordeste chinês como área industrial de ponta. O que está em verde são áreas não industriais, mas com manchas vermelhas. As manchas vermelhas são regiões de industrialização tardia. São parte dos tais emergentes. Olha aí, México, Brasil, Argentina, Chile, África do Sul, Índia. São os NICs, países de industrialização tardia. Então esses caras estão no segundo patamar da pirâmide de poder industrial e econômico global. No topo estão os produtores de tecnologia do mundo rico, Estados Unidos, Japão, Europa em geral. No meio está Brasil, México, Argentina, Índia. E na base, todos os demais países não industrializados. Tudo bem até aí? E aí, para terminar, uma chargezinha da Mafalda que vai fazer a gente pensar um pouquinho sobre capitalismo, indústria, riqueza e mão de obra. Não vou tratar muito da mão de obra aqui, mas fica a dica. A gente não ouve dizer sempre que no processo de industrialização, e aliás, esse é um debate agora do ápice do coronavírus, a gente fala muito menos em salvar vidas e a gente fica muito menos preocupado. A gente não, né? Meia dúzia de políticos ignorantes da nossa nação e do globo. Está muito mais preocupado com o desastre econômico que isso vai gerar e a perda de dinheiro para as grandes indústrias do que propriamente com a morte das pessoas. Aí eles justificam. Mas é porque se tivermos uma crise planetária, a fome vai matar muita gente. A fome já mata muita gente. A verdade é que o que a gente viu até agora no Brasil, e eu estou montando essa aula para vocês, no começo de abril, a gente já viu um monte de empresas no Brasil que se aproveitaram da brecha dada pelo nosso governo, que durante 2-3 dias permitiram que as empresas demitissem sem quaisquer pagamentos a mais, dissolveu as leis trabalhistas por 2-3 dias de uma maneira total, porque é um estado de guerra, e essas empresas demitiram rapidão para não ter que pagar direitos. Porque nós vamos falir. Sim, o pequeno
O médio empresário precisa de ajuda e provavelmente vai sofrer muito durante essa recessão econômica que sim, essa epidemia global gera. Mas os grandes empresários, estes têm muita gordura para queimar. Mas eles estão acostumados a tratar o operário como o quê? Mão de obra. Não importa se o operário vai morrer de fome, tem outro para pôr no lugar. E vocês já ouviram falar em indicadores sociais, indicadores do desemprego. E aí a Mafalda vai ironizar isso. É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão embora. Mandados embora para a rua. Esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. Não só países pobres são explorados pela divisão internacional do trabalho. Existe uma divisão do trabalho também dentro de cada país. É uma divisão classista, em que alguns são donos dos meios de produção e lucram. Outros são só donos de mão de obra e ficam no prejuízo. Eu paro por aqui. O assunto é sério, precisaria ser tratado com muito mais tempo e ênfase, mas vai acontecer em outro momento. Um grande abraço a vocês. Mantenham-se saudáveis, mantenham quarentena. Tchau!